Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu te convido para uma viagem para Toscana, na Itália. Olha que coisa bonita. Na verdade, a gente vai falar não sobre a Toscana em geral, a gente vai falar sobre Chianti, que é uma das principais denominações de origem de lá, inclusive dos vinhos mais queridos, né? Quando a gente fala de vinho italiano, dos vinhos mais queridos aqui no Brasil. Além de ser uma região lindíssima, ali são feitos alguns dos principais vinhos da Itália, inclusive da DO Chianti, né? Lembrando que denominação de origem é um conjunto de regras feitas por associações locais que demarcam uma área e aí vão estabelecer ali uma qualidade mínima para os vinhos produzidos naquela área. Dentro de Chianti, como eles são muito antigos, né, fazem vinhos já há alguns milênios, eles foram demarcando cada vez mais a região com esse intuito de revelar certa tipicidade dos territórios de Chianti. Então, quando a gente para pensar aqui de Colli Senesi, essa daqui você vai encontrar nas garrafas como DOCG, né, que é a denominação de origem controlada e garantida Colli Senesi. Então, assim, ele está dizendo para você que além de ser um Chianti, ele pertence a uma região demarcada dentro da área de Chianti e segue algumas regras locais de vinificação que vão garantir uma qualidade e uma tipicidade dos vinhos feitos ali. Geralmente um Chianti de Colli Senesi, ele tá, quando você vai comparar com outros tipos de Chianti, ele tá sempre num precinho ali um pouquinho acima, porque já é uma região renomada, já tem sua fama, já tem conquistado vários paladares do mundo inteiro ao longo dos anos, reforça a consistência de qualidade dos seus vinhos com o passar do tempo. Então não é à toa que esses caras estão no patamar que eles estão hoje, e por isso que eu trouxe para te contar um pouquinho sobre o que é Colli Senesi, onde está dentro da Toscana Colli Senesi, qual que é o estilão dos vinhos feitos por lá e por que eles são tão famosos assim para o resto do mundo. Para começar, para quem conhece assim a região da Toscana, quem já teve o prazer de visitar, sabe que é uma das regiões mais bonitas da Itália, né? É uma região mais bucólica, você tem uma série de vinhedos e inclusive vinícolas espalhadas por toda a região. O relevo lembra muito o que a gente encontra aqui no interior de Minas Gerais, que são aqueles mares de morros, né? Aquelas colinas suaves, e aí eles sempre plantando os vinhedos ali nas encostas dessas colinas e geralmente a vinícola fica ali no topo da colina, né? Tem uma cidadezinha ali que eu recomendo muito a visita, inclusive, para quem ainda não conhece, que inclusive está estampada aqui nesse rótulo, já vou falar um pouquinho mais dele, que é a cidadezinha de San Gimignano, né? Essa cidadezinha, ela está dentro da área demarcada de Colli Senesi. É uma cidade que fica no topo de uma colina, e aí ela é rodeada de uma muralha de pedra e dentro tem algumas edificações do século XIII. Inclusive a própria muralha é super antiga. Então é como se você estivesse fazendo uma viagem no tempo, assim, né? Você vai entrar nessa cidadezinha como se estivesse numa vila medieval. Só que a vantagem é que você não está na era medieval e hoje você vai poder descobrir ali alguns dos melhores vinhos e um pouco do melhor da gastronomia italiana, né? Eu acho de fato que se você for fazer uma viagem turística para a Itália e se você quiser dar uma guiada nessa viagem turística aí pro mundo dos vinhos, San Gimignano é uma visita imperdível. Você vai ficar maravilhado tanto com a cultura como com a arquitetura da região e também com a gastronomia local e também a indústria do vinho local, que é maravilhosa. Essa cidade, você vai ver que assim, dentro da cidade, é uma cidade não muito grande, então não tem vinícola dentro da cidade, mas as vinícolas de Colli Senesi ficam ali no entorno de San Gimignano. Como a cidade está numa colina um pouco mais alta, é possível ver as vinícolas rodeando assim a cidade de San Gimignano, e aí você pode fazer a visita, inclusive, a uma série de vinícolas num mesmo dia, por exemplo, pegando um carro ali e fazendo essas visitas a essas vinícolas no entorno. Inclusive essa daqui, que é uma vinícola que chama Tenuta Pietraserena, ela está bem próxima à cidade de San Gimignano. E aí o que eu achei legal que esses caras fizeram é que essa ilustração aqui que eles puseram no rótulo
é basicamente a vista do vinhedo. Então, tipo, você se estiver no vinhedo onde é produzido esse vinho aqui, você vai olhar para a cidade de San Gimignano e vai ver essa vista aqui, que eles chamam que é uma cidade de pedra, né? Toda murada, como eu falei aqui, com as edificações de pedra lá do século XIII. Então é uma vista linda, super bucólica, e aí você vai estar ali na vinícola fazendo um passeio ali, o enoturismo, e tendo essa vista maravilhosa ainda. Mas o que tem de especial nesse terroir, né? Além do clima da Toscana, que é muito interessante para a vitivinicultura, né? Aquele clima super especial que todo produtor deseja para sua vitivinicultura. Dias ensolarados, noites amenas e frias, no verão inclusive, e pouca chuva, pouco índice pluviométrico, né? Então as uvinhas ali vão amadurecer bem, vão ficar ricas em nutrientes. E o que mais vai colaborar para esses famosos rótulos de San Gimignano? Por que eles são tão especiais? Só para você ter uma ideia, no solo desse vinhedo você vai encontrar conchas marinhas do período do Plioceno, tá? Que é um período da era Cenozoica que está compreendido entre 2 e 5 milhões de anos atrás. Isso não é um terroir especial, cara? Se isso não é um terroir especial, me diz o que é. E isso, sem dúvida nenhuma, não é à toa que você encontra essas rochas marinhas. Um dia isso daí já foi um oceano, e aí hoje vai trazer essas características de oceano, né, de conchas marinhas, dessa mineralidade que vai estar ali no solo desse vinhedo, vai trazer um caráter todo especial também de mineralidade para os vinhos feitos ali. Não tem como essa combinação dar errado, não é à toa que esses caras são famosíssimos para o resto do mundo. E para representar essa belíssima denominação de origem de Colli Senese, né, de Chianti, eu trouxe para vocês esse vinho da Tenuta Pietra Serena, que na época ali, em 1966, era pequenininha, tinha só 7 hectares de terra, ela fica ali no topo de uma colina e aí a área ao redor dessa colina pertence a ela. Aí com o passar dos anos ela foi adquirindo outros pedacinhos de terra ali, vinhedos e tal. Hoje ela diz que tem 40 hectares de terra, já é bem maior do que ela era em 1966, dos quais 30 hectares são destinados para a produção de vinhas, para se fazer vinho, e para o cultivo também de olivais, para se fazer azeites. Vamos então falar sobre especificamente esse vinho aqui, para você entender um pouco mais dessa tipicidade da região. Ele é feito, logicamente, né, com a maior parte da composição dele de Sangiovese, que é a principal uva. Para você que acompanha o canal, já tem que saber disso aí, né? Sangiovese é a principal uva da Toscana, em geral, não poderia ser diferente, né? A principal uva de Chianti também. A composição dele é 90% Sangiovese e os outros 10% são divididos entre Colorino e Canaiolo. São uvas autóctones. A Canaiolo eu sempre vejo como composição de corte nos Chiantis aí que a gente recebe aqui no Brasil, que a gente degusta fora do país também. Por que eles fazem geralmente esses cortes? Para fazer algum tipo de correção no vinho, para dar uma certa complexidade a mais, puxar um pouco de acidez, ganhar um pouco de tanino. Então vamos lá, ó, pela cor, isso aqui é um Sangiovese típico, né? Um Chianti típico, um Colli Senese típico. Ele já tem halos levemente acastanhados. O rubi dele não é dos mais intensos, né? Essa uva, a Sangiovese, ela não é aquela uva que lembra Malbec, por exemplo, ou que lembra a Primitivo, ou a Cabernet Sauvignon, não vai para essa pegada de vinho escuro, de vinho denso, não. A não ser os Brunelos lá, que são vinhos muito extraídos na cor, que ficam bastante tempo em barrica de carvalho, porque o Brunello, lembrando, é da mesma região, né, da Toscana. Chianti, que também é da Toscana, não vai ter muito essa pegada. Mesmo os Chiantis mais longevos, os Chiantis mais famosos, os Chiantis mais caros, não acho que é uma tipicidade da região você ter esse vinho escuro, super extraído na cor, não. A pegada de Chianti é muito mais elegância, um rubi mais brilhante ali, um rubi puxando mesmo para o púrpura aqui, e aí sim com os halos acastanhados, porque a Sangiovese ela ganha esses halos acastanhados facilmente com pouca idade, né? Esse daqui a gente está falando, quer ver, ó? É 2018 ainda, então jovem demais. O potencial de guarda disso aqui extrapola os 10 anos, é um vinho para muito gastronômico e com um potencial de guarda lá em cima. Para você fazer harmonização com um vinho desse estilo aqui é muito fácil. A gente vai notar agora no aroma e no sabor o porquê dessa versatilidade gastronômica, mas a fama que eles têm é justamente essa, para você harmonizar desde uma massa,
até uma carne branca com um molho um pouquinho mais intenso, até uma carne de caça, até alguns aperitivos, até uma tábua de embutidos variados, uma tábua de queijos, um espaguete com fungo sec, porque geralmente os Chiantis eles têm esse aspecto de um pouco de terra, né? Aromas um pouco mais terrosos, que aí você vai também poder buscar essa tipicidade quando você for harmonizar ele, né, na comida. Então, são vinhos muito gastronômicos para você que está querendo abalar aí de MasterChef, está querendo uma boa combinação para os seus super pratos aí que você vai desenvolver na cozinha. Esses caras aqui são incríveis para isso. Nossa, elegância pura, pura. Não é à toa que Colli Senese é tão famoso assim. Você sente a fruta vermelha, você sente ali uma fruta silvestre, tem essas notas, só que ele te entrega muito mais do que isso. Ele te entrega também, eu até coloquei aqui na cartinha, isso daqui é a cartinha, porque esse vinho aqui foi na edição 2 do Clube Vinhos de Bicicleta. Inclusive quem recebeu aí, por favor, deixe seus comentários, porque é um vinhaço, eu adorei ter selecionado esse vinho aqui para colocar no clube. Quem não conhece o clube ainda, inclusive o link está aí na descrição do vídeo. E quem já pertence ao clube e recebeu esse vinho, por favor, deixe os comentários aí. Diga, inclusive, com o que você harmonizou, porque na cartinha eu até coloquei que a harmonização era muito vasta, aí, várias possibilidades. Depois me conta aí se ficou bom. Eu coloco aqui, ó, que tem além das frutas, dá para sentir violeta, com certeza floral, aroma de flor, e assim, não é flor seca não, é flor como se estivesse caminhando num jardim de flores assim, cheio de violetas e tá lá aquele aroma bem vivo, bem fresco de violeta. E aí entram as notas um pouquinho mais rústicas desse vinho, né? Eu que gosto de cozinhar, eu uso muito açafrão da terra em pó para cozinhar os meus alimentos. É um tipo de especiaria que dá para sentir facilmente aqui nesse Pietra Serena Colli Senese aqui. Eu também coloquei aqui cravo, avelã, isso também, avelã tem muito a ver com nota terciária, que veio com o envelhecimento desse vinho aí na garrafa. Então assim, é um vinho que, se você deixar ele aqui, por isso que eu até coloquei ele no decanter, não é porque é um vinho muito tânico que precisa do decanter para amaciar tanino. Nesse caso aqui, é porque é um vinho muito evolutivo. Ele é um vinho que, essa rusticidade dele, ela tá meio escondida, e aí você precisa deixar ele respirando bastante tempo para ele começar a soltar. É um vinho que você vai pegar mais pela nuance, mais pela elegância, não é aquela explosão. Inclusive o vinho que foi com ele no clube é um Cabernet Franc de Mendoza, outra pegada. É uma pegada assim de explosão, de intensidade, de taninos concentrados no aroma. Esse daqui é outro caminho. Médio corpo, mais elegante. Como eu falei, é versátil do ponto de vista gastronômico, mas não vai com o churrascão. Tem que ser um prato um pouquinho médio de intensidade, né? Um pouquinho mais leve que um churrascão, por exemplo. Então, mas aí com pizza, fica maravilhoso isso daqui com pizza. Nossa, com pizza, eu até salivei agora. Vamos pedir uma pizza, produção. Nossa Senhora. Sabe a tal da mineralidade? As conchas marinhas do Piloceno, não, Plioceno, não é Piloceno, do Plioceno, dá pra sentir, cara. Lógico que eu tô brincando, mas a mineralidade está muito presente. É um vinho com uma acidez muito viva, um caráter muito fresco, então a língua não para de salivar. O tanino passa muito sedoso no paladar, muito sedoso. O final dele, apesar de ser um vinho mais elegante, de médio corpo, é longo. Mesmo depois de ter dado o gole aqui, dá para sentir por bom tempo aqui os sabores mais rústicos, né? Não só da fruta, e os sabores mais rústicos e a tal da mineralidade que eu já falei aqui, que vem do terroir, vem do solo dessa área, dá para sentir também. Parece que você está bebendo um pouquinho do mar ali da Toscana, sabe? Um negócio maravilhoso. É realmente uma viagem no tempo esse vinho aqui e uma viagem sensorial. Para quem tem um pouco de paciência, para quem não naquele dia que você quer alguma coisa muito explosiva, sabe? Aquele dia que você está com paciência, está com calma, quer degustar algo mais devagar, quer ir ali bebendo um vinho com aperitivo, numa conversa longa de fim de tarde, o sol se pondo ali. Aí eu acho que esse é o perfeito parceiro para essa ocasião. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa viagem que a gente fez para San Gimignano, para conhecer essa que é uma das principais denominações de origem lá dentro de Chianti, que é Colli Senese. Até o nosso próximo Gole de História, e é isso aí, saúde, aos bons momentos, às nossas viagens,
e a tudo que é bom nessa vida, né? Até lá!